Então, pessoal, agora que nós já escutamos, né, a música, nós vamos fazer uma breve análise da letra da música, praticar a pronúncia, ver a tradução. Vocês vão ver que tem muitas frases aí bem informais. Nesse primeiro momento, nós vamos analisar a primeira parte da música, tá? E aí, vocês vão participar da aula. É uma aula bem participativa, hein? Vou Sim, compartilhar aqui com vocês a tela. Estão conseguindo ver? sim, professora. Carregando aqui. Aí, eu vou passar para o segundo slide para ver se vocês conseguem ver. Aí, eu passei para o segundo. Mudou aí para vocês também? Sim. Ok. Então, o nome da música é The Lazy Song, do Bruno Mars. Vamos aí, né, para a primeira frase da música, que ele fala Today I don't feel like doing anything. Então, aqui embaixo eu coloquei entre barras, que em inglês se chama slash, eu coloquei como pronunciar essas frases, né? Então, eu coloquei aí, today I don't feel like, e embaixo de novo, nessa partezinha preta, doing anything. Nessa primeira parte aí, eu coloquei o I minúsculo, mas foi um erro mesmo de digitação. Sempre que vocês quiserem falar I, que significa eu em inglês, ele sempre vai vir em letra maiúscula, tá? Então, esse today I don't feel like significa hoje eu não sinto vontade de. Então, ele não sente vontade de fazer alguma coisa aí, né? E aí, logo depois vem doing anything, fazer nada. Então, ele está falando que hoje eu não sinto vontade de fazer nada. Lembrando que esse today não é to. Eu vejo sempre muitas pessoas, né, falando today, I'm going to. Então, a gente tem que prestar aí um pouquinho de atenção nessa pronúncia, porque esse to é igual quando a gente fala eu, você, tu, ela. Então, today. Sabrina, você pode ler para nós essa primeira parte? Today I don't feel like. Pode ser só até o like, por favor. Today I don't feel like. Sim, parabéns, muito bom. Milton, você pode ler a segunda parte? A de fazer nada. Isso. Doing anything. Doing anything. Doing anything. Sim, congratulations. Parabéns. Então, today I don't feel like doing anything. Esse anything, esse som do thing, é com a língua entre os dentes, né? E aí você vai fazer aquele sopro, aquele ventinho. Thing, não é thing com F, tá bom? E aí vem a segunda parte. I just wanna lay in my bed. I just wanna lay in my bed. I just wanna é a contração de want to, que significa querer. Você quer algo. Então, I just wanna. Ele está falando que eu apenas quero. E aí embaixo em preto, eu coloquei novamente como é mais ou menos aí essa pronúncia, né? I just wanna. E aí, lá embaixo também, lay in my bed, que significa deitar na minha cama. Então, eu apenas quero deitar na minha cama. Então, ele não quer fazer nada, ele apenas quer ficar lá deitado na cama dele. Wanna, né? Que é a contração do want to. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma pergunta que eu vou usar want to, e aí na resposta vocês vão usar wanna. Então, Sabrina, what do you want to do today? Que significa o que você quer fazer hoje? Aí você vai responder para mim, I wanna, nanana, o que você quer fazer? Vamos lá, Sabrina, what do you want to do today? I wanna travel. Isso, muito bom. E aí, se você não quiser falar wanna, você não quiser falar essa contração, como que você falaria? I want to travel. I want to travel. Bilton, e você? How about you?
What do you want to do today? I wanna learn English. Você quer aprender inglês? Yes. I'm very proud of you. Eu estou muito orgulhosa de você. Thank you. You're welcome. De nada. Então, a outra frase é Don't feel like picking up my phone. Ele vem falar novamente esse feel like, que significa eu não sinto vontade de. Então, ele não sente vontade, novamente, de fazer alguma coisa. Que essa alguma coisa nessa frase é atender o celular. Então, picking up my phone significa atender o celular. Ele não sente vontade de atender o celular dele. Don't feel like picking up my phone. Esse don't é a contração do do not. Do not. Ele está negando ali, ele não sentiu vontade de fazer algo. E aí, ele vai falar assim, so, leave a message at the tone. E essa frase, ela às vezes, se você jogar ali no Google Tradutor, ela pode ficar ali um pouco complicadinha, não pode fazer muito sentido, porque às vezes traduz muito literalmente, né? Que esse leave significa sair, então pode causar alguns errinhos aí na hora da tradução. Mas o que ele quer dizer mesmo com essa frase é, então deixe sua mensagem após o sinal, né? Igual quando a gente fala, quando você está ligando para alguém ali e aí essa pessoa não atende, e aí a mulher vai falar, deixe sua mensagem após o sinal. So leave a message at the tone. Milton, você poderia falar essa frase para nós, por favor? Professor, como é que pronuncia? Pronuncia, so leave A message at the tone. the tone. Yes. Muito obrigada. Tem uma palavrinha que no inglês ela é muito parecida com esse leave que nós usamos aí nessa frase que acabamos de ler. Está marcado em rosa. Essa palavra, ela é live. Então, às vezes, na leitura, a gente confunde. Quando a gente está olhando a escrita, a gente confunde. E na pronúncia, quando você está escutando alguém falando, quando você vai pronunciar, você confunde aí também o significado delas. Então, é importante a gente ficar muito atento com essa palavrinha. Então, essa primeira aí, to live, significa viver. Essa não é a palavra que nós usamos na nossa frase. Olha lá a diferença. A palavra que nós usamos na nossa frase, ela está marcada de rosa, que é L-E-A-V-E. E amarelo, que significa viver, L-I-V-E. Mas a pronúncia é bem mais parecida ainda do que a escrita, né? Então, a pronúncia para você falar viver é live. Olha aí, eu coloquei entre slash, né? Coloquei com o acento que dá esse som de E, live. E aí embaixo nós temos leave, que é a da nossa frase. So leave a message at the tone. Sabrina, pronuncia para nós, por favor, a palavra live, leave, viver e sair. To live. Lembra sempre de pronunciar to, como se você estivesse falando tu, eu, tu, ela, to. To live. Sim, parabéns. Você falou sair agora, né? To live. Lá em cima, to live. Muito bom. Professora, Sim, pode voltar, por favor? sim. Lá embaixo, a senhora tem que to leave é sair, mas lá em cima tem então deixe sua mensagem após o sinal. É que leave lá embaixo, em rosa, significa os dois? Sim, significa tanto sair quanto deixar algo. Deixe. Então, deixe sua mensagem. Então, essa palavrinha você pode usar nesses dois contextos. Tá, obrigado. Por nada. Gente, igual às vezes tem alguma palavra em português que nós usamos em outros contextos e não apenas em um, também no inglês é assim, né? Às vezes a mesma palavra, ela significa outra coisa. Isso vai depender da frase toda, né? Então, no português e no inglês nós temos essas ocorrências aí.
Mas aí, com o contexto da frase, a gente consegue entender, porque ele não está saindo uma mensagem após o sinal, né? Ele está deixando. E aí ele vai falar assim, ó. Cause today I swear I'm not doing anything. Então, essa frase significa eu juro que eu não vou fazer nada. Porque o cause significa porquê, de explicação, né? Então, porque eu juro que eu não vou fazer nada. Vocês estão vendo que esse cause aí, ele é uma abreviação da palavra because. Então, quando eles estão ali falando rápido, cantando, estão num contexto informal, eles não vão falar because, eles vão falar cause. Tá, às vezes eles podem usar sim o because, né? Mas às vezes eles vão usar só esse cause. Igual a gente abrevia aí muitas palavras no português. Então, cause today I swear I'm not doing anything. Lembrando que essa palavra swear, a gente quando as palavras elas começam com S no inglês, nós temos aí uma mania, né, de colocar I antes do S na pronúncia. I swear, nós falaríamos. Mas sempre que a palavrinha em inglês ela começar com S, a gente não fala o I, a gente não acrescenta o I na frente do S, a gente fala e dá continuidade à palavra. Então, a palavrinha aí é swear, swear. Às vezes fica um pouquinho complicado para falar, mas aí com a prática, conforme a gente for praticando, né, a gente vai conseguindo pronunciar corretamente essas palavras. No inglês, quando a gente está conversando com outro brasileiro que também está falando daquele jeito, a gente não consegue perceber muito essa diferença, né? Para a gente é algo normal, swear. Mas quando você está falando com o nativo, eles conseguem perceber aí essa diferencinha, quando você acrescenta um I antes do S. Então, tem várias palavras no inglês que começam com S. Então, student, student, né? Então, eu juro que eu não vou fazer nada. Então, ele não quer fazer nada, ele não quer atender o telefone, ele quer ficar tranquilão na dele. I'm gonna kick my feet up. Então, essa frase, ela também é de um jeitinho aí mais informal, porque ele tá falando gonna, e ele tá falando I'm, né? Esse I'm é a contração de I am. I am. Então, I'm gonna kick my feet up. To kick é o verbo chutar. Então, se a gente for traduzir ao pé da letra mesmo, essa frase ela não vai fazer muito sentido, porque olha aí, eu coloquei a frase, né? Eu vou chutar meus pés para cima. Então, a frase aí, I'm gonna kick my feet up, pelo fato de kick ser chutar, e ele tá indo chutar, e feet significa os pés, né? Então, ele tá dizendo que ele vai chutar os pés para cima? Não. Então, por isso que nós não traduzimos as frases no inglês literalmente, palavrinha por palavrinha, para o português, porque não vai fazer sentido. Então, o que ele quer dizer aí é colocar os pés para cima. Sabe quando uma pessoa está com preguiça e a gente fala assim, nossa, ficou o dia todo com os pés para cima. Então, é esse sentido aí, colocar os pés para cima. Ele não quer fazer nada, ele quer ficar tranquilão na dele, e ele vai colocar os pés para cima e ficar tranquilo. E gonna é a contração de going to. Going to. Então, ele está indo fazer alguma coisa no futuro. Going to. Por exemplo, what are you gonna do today? Aí a pessoa responde, I'm gonna, e vai falar alguma coisa, né? Ou a pessoa pode responder, I'm going to fazer alguma coisa. Então, por exemplo, I'm going to brush my teeth. Eu vou escovar os meus dentes. Então, o que você vai fazer hoje? Milton, what are you gonna do today? I'm gonna. Não, você tinha falado certo. Vamos lá de novo. I'm gonna. Como que é? I'm gonna. Ai, professora, tá muito difícil. I'm gonna read today. Yes, yes. Congratulations, viu? Quanto mais vocês se esforçam, né? Praticam
tentam aí responder as questõezinhas que falam para vocês, ler, escrever no inglês, mas vocês vão pegando essa prática e vão aprendendo cada vez mais a transitar pela língua inglesa. Muito bem, Milton. Sua pronúncia está melhorando a cada dia. E aí ele vai falar de novo o cause, ou nada. Ele vai falar de novo o cause, né, que é essa abreviação do because. Because, ou cause, in my castle, I'm the freaking man. Esse freaking é uma abreviação de freaking, que é uma maneira muito informal de enfatizar algo sem usar xingamentos. Então, no português, né, a gente fala assim, ó, eu sou um homão da poxa, né? Geralmente, os jovens de hoje em dia, não tô falando vocês não, hein? Mas geralmente os jovens de hoje em dia, ao invés deles falarem poxa, eles vão falar aí um xingamentozinho, né? Mas aí aqui no na nossa frasezinha a gente vai colocar poxa. Eu sou um homão da poxa. Então, I'm the freaking man. Ele tá falando, eu sou um homão da poxa. Esse 'cause in my castle significa porque no meu castelo. Então ele tá falando que ele vai fazer tudo isso porque no castelo dele ele é um homão, né? Então vamos supor ali que o Milton tenha uma namorada e a namorada dele fala que ele é um homão da poxa. E aí ela quer falar isso no inglês. Então ela vai falar You are a freaking man. Você é um homão da poxa, né? E esse castelo em inglês, às vezes a gente lê castle, né? A linha amarelinha ali, depois de my. Mas a pronúncia é castle. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Olhem bem também as palavras no inglês, não só a pronúncia, tá bom, gente? Olha a escrita das palavras. É muito importante a gente saber escrevê-las também, porque tem palavras muito, muito parecidas, que não parecem na pronúncia, mas na escrita são parecidas e que significam coisas diferentes. E ele vai falar, yes, I said it because I can. Sim, eu falei isso porque eu posso. Esse said é o passado de say, o passado de dizer ou falar. E aí eu coloquei aqui a conjugação desse verbo, né? O verbo say, em alguns contextos aqui. Presente, no passado, particípio e futuro. Então, no presente, present, coloquei um exemplo. I say this every day. Eu falo isso todos os dias. E aí, no futuro, tá vendo que vai ter a mesma palavra? Say. Não vai mudar igual no português, que às vezes a gente muda muitas palavras, né? Mas aqui vai continuar a mesma palavra e o que vai fazer com que mude é will, que é falarei. Will say, falarei. I will say when you should stop. Eu falarei quando você deve parar. O passado é said, aí a palavrinha já muda. Said, I said I was at work. Eu falei que eu estava no trabalho. E no particípio, a gente vai ver que novamente a palavrinha é said. This was said to you yesterday. Isso foi falado para você ontem. Então, a maioria das palavras, dos verbos em inglês, eles não vão mudar muito de acordo com o tempo verbal. Eles vão ficarem aí praticamente a mesma coisa e só vamos usar alguma outra palavrinha para modificá-lo. Então, pessoal, por enquanto nós vamos ver só essa parte da música, que agora vai ser um intervalo para vocês. E aí, depois disso, vai vir o refrão de novo, né? E tal. E aí, depois do intervalo, a gente entra nessa segunda parte da música, tá? Então, muito obrigada pela participação de vocês e até logo.